falei para vocês me lembrar. Então, a gente vai iniciar agora. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocando no chat ou pode... O Joanil também está com todo o tempo aí, vai poder comandar certinho as perguntas. E eu passo a palavra para ele. É um prazer estar com vocês. Cleverson, alguma consideração? Só dar boas-vindas também, em nome de toda a associação, em nome do Roberto, né, do presidente, dar boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje. Dizer que o Joanildo ele é um professor de hipnose também, lá da região Nordeste, né? E, bom, ele vai poder apresentar melhor do que ninguém aí o tempo que ele já trabalha com hipnose e o trabalho que ele já vem desenvolvendo aí também na terapia e na clínica, né? Então, seja bem-vindo, Joanildo, que é um prazer tê-lo conosco e vamos lá. Meus amigos, boa noite para vocês. É um prazer estar com essa conversa com vocês. Eu falava há pouco, uma coisa que me deixa muito feliz é o fato de que a hipnose hoje ela tem ganhado espaço e em todo o mundo, mas em especial aqui no nosso país, todas as partes do Brasil, todas as regiões do Brasil estão contempladas com grandes profissionais. Então, nesse sentido, eu, na região Nordeste, fico muito feliz em perceber um trabalho sério, bacana, sendo feito na região de Curitiba, e que isso tende a levar a hipnose cada vez mais a esse patamar de processo terapêutico responsável e respeitável. Então, isso é muito bom. Esse modo de apresentar a hipnose tende a fazer com que esse processo ganhe cada vez mais destaque. Então, isso é bom para todos, não apenas para os terapeutas, mas principalmente para a comunidade, que vai usufruir desse serviço que a gente sabe que consegue transformar vidas. Mas o convite foi feito para, nessa oportunidade, falar sobre luto. Me permita, quem não me conhece ainda, me apresentar. Meu nome é Joanildo, tá? Joanildo Silva, como eu sou chamado. Esse nome veio do rádio, porque eu fui locutor de rádio por aproximadamente 14 anos. E depois eu comecei a trabalhar em assessoria de comunicação da Câmara da minha cidade, depois na prefeitura da minha cidade. Comecei a fazer filosofia, que é a minha formação inicial, sou formado em filosofia. Da filosofia, dei um pulo para a psicanálise, porque eu achei fantástico a ideia do desenvolvimento psicossocial apresentado por Freud. A psicanálise me levou para a hipnose me levou à necessidade de uma especialização. Aí eu fui fazer uma formação no Rio de Janeiro, onde conheci o grande Ivo. Depois fui fazer formação também em PNL. E atualmente eu sou graduando em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, a chamada UNEB, e graduando em Psicologia pela Faculdade Metropolitana de Camaçari. Então, eu sou graduado em Filosofia e estou me graduando em Direito e Psicologia. Faço parte da equipe do Instituto Despertar, do padre Ezequiel Dalpozo, e do IBIPT, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas, Psicanálise e Terapias Integrativas. Nessa oportunidade, vamos falar sobre o luto, né? Estamos vivendo em um momento que o luto ele não pode ser negado, ele não pode ser esquecido, porque várias pessoas estão sendo vítimas da morte em função de uma pandemia que assola o mundo, a chamada Covid-19, ou o coronavírus, como queiram chamar. Nós já passamos da casa dos 60 mil mortos nos últimos 90, 100 dias, o que é um dado alarmante. Então, nenhum outro episódio histórico levou em nosso país um tamanho número de mortes. Então, mais de 60 mil pessoas mortas em 100 dias de um único motivo é uma tragédia que não tem como comparar com nenhuma outra. Mas essa experiência do luto, ela tem que ser pensada não apenas nesse momento. A experiência do luto é uma experiência que nós vivenciamos já a partir do nascimento. E eu vou explicar para vocês o porquê. Para Freud, que é o pai da psicanálise, o fundador da psicanálise, o primeiro luto encarado pela criança é a saída do útero materno. Então, quando a criança sai do útero de sua mãe, ela perde o conforto e a segurança daquele ambiente que ela ficou durante 9 meses. E Freud apresenta que essa saída, esse rompimento desse lugar seguro, desse lugar tranquilo, gera a nossa
ansiedade. Então, a ansiedade que as pessoas sentem por aí, ela tem como embrião, ela tem como nascedouro, tá? O início da nossa vida extrauterina. Freud vai apresentar 3 modelos de ansiedade, sendo uma ansiedade imaginária, ou seja, é aquela pessoa que se sente ansioso por uma situação que ela acredita que pode acontecer, apesar de outras pessoas saberem que é praticamente impossível, né? Então, a pessoa imagina uma tragédia que não tem condições reais de acontecer. Esse é um tipo de ansiedade. O outro tipo de ansiedade é a ansiedade que é de algo que pode acontecer, né? É pouco provável, mas pode acontecer, né? E tem mais um outro tipo de ansiedade. Então, são 3 tipos de ansiedade apresentados por Freud, que é justamente nascedouro do nosso início pós-vida ultraiterina. Quando o sujeito sai do útero da mãe, ele sente essa perda. Eu perdi um lugar seguro. E ele agora vai buscar o aconchego nos braços da mãe. Esse aconchego ele vai ter, principalmente na hora da mamada, e ele olha para os olhos da mãe, como diria o Winnicott, buscando assim sua representação. Então, o sujeito, quanto bebê, olha para os olhos da mãe, se vê nos olhos da mãe, e ao se ver nos olhos da mãe, ele se sente fortalecido, se sente amado, se sente querido. E aí nasce, então, um modo pelo qual o sujeito começa a fortalecer o seu ego. O ego, então, ele começa a ser fortalecido já na amamentação. Então, a criança que não é amamentada, a criança que não recebe esse momento de ternura, de olhar para os olhos da mãe e se ver nele, ele já começa com o ego fragilizado. Por que eu estou fazendo essa narrativa lá do início? Para vocês entenderem a situação contemporânea. Então, ele sai do seio da mãe, porque vai chegar um momento que a mãe, ou por uma questão estética, acontece, tá? Ou por uma questão mesmo de entender que é hora de desmamar a criança, ela retira o seio. Quando ela retira o seio, a criança passa por um segundo luto, que é perder o seio materno. E aí o Winnicott vai falar sobre o objeto transicional. O que é o objeto transicional? É aquele objeto que é utilizado para transição, ou seja, eu perdi algo que eu amava, então já que eu perdi algo que eu amava, eu preciso repor esse objeto amado por uma outra coisa. E a criança vai buscar, de forma inconsciente, tá? Ela vai buscar o dedo como sendo uma forma de chupar o dedo para satisfazer seu desejo, porque lembrem, ele está na fase psicossocial, na fase oral, como diria Freud, de 0 a 3 anos de idade. Então, a sua área erógena, a sua área de prazer é a boca, ele precisa sentir prazer. E como ele perdeu o estímulo do seio materno, ele vai buscar prazer no dedo, vai buscar prazer na fronha, vai buscar prazer na fralda, vai buscar prazer numa chupeta, qualquer objeto que ele possa levar à boca e suprir o seu luto. Esse luto, ele vai ser acomodado de forma inconsciente porque o objeto perdido, no caso o seio materno, foi substituído por um outro objeto. Por isso o Winnicott chama de objeto de transição. Tá? Quando a criança percebe que não precisa mais chupar o dedo, ou a fralda, ou o bico, então ele superou esse luto. Ele vai crescer. Ele vai começar a perder coisas na vida, porque a vida é a arte do encontro e dos desencontros, como diria Fernando Sabino. Então nós vamos perdendo coisas na vida. Vamos perdendo os avós, vamos perdendo talvez o emprego, talvez a namorada, talvez o casamento, não sei, você pode perder muita coisa na vida. Tudo isso são lutos. Mas, Joanildo, você está dizendo que isso é um luto? Não, luto é perder alguém que se ama para a morte, não necessariamente. Todo objeto que você coloca a sua energia psíquica, ou seja, se eu amo meu celular, eu comprei um celular, ele custa 4, 5 mil reais ou mais, tem celular muito caro, por sinal. Eu comprei um celular de 4, 5, 6 mil reais, projetei nesse celular todas as minhas expectativas, lá tem minha agenda, lá tem informações, fotos, tem tudo meu, eu perco o celular. Há um luto com essa perda. Há uma dor de ter perdido algo que para mim era relevante, para mim era importante, então é um luto também. E nós, obviamente, temos que lidar com esse luto. Claro que luto por objetos é uma coisa, mas não deixa de ser um luto. Tá? E tem pessoas que precisam
passar por terapia, por exemplo, porque perderam um carro, porque perderam bens materiais, porque perderam um animal de estimação. Tá? Então, o luto não se aplica apenas a perder um ente querido vítima da morte. Mas nós perdemos também pessoas queridas, perdemos também pessoas que amamos para a morte. E aí nasce um outro tipo de luto, que é o luto do rompimento, né, do desencarne entre as pessoas. E ao a pessoa desencarnar, a pessoa sair desse plano físico, o que fica é apenas a matéria. E essa matéria que fica, ela não se comunica. Então há um sofrimento porque minha mãe se foi, meu pai se foi, meu avô se foi, meu tio se foi. Essa dor, ela não vai ter naquele momento um objeto de transição, porque diferente lá do início, na infância, que você podia substituir o seio materno por um bico, por uma chupeta ou por outra coisa, perder um ente querido não dá para substituir desse modo. No entanto, pessoas que passaram de forma não adaptativa aquele primeiro luto, aquele lá, ou melhor, o segundo, né, que é o do seio materno, aquele que não passou muito bem por esse luto, a possibilidade de, ao perder um ente querido, partir para a bebida, partir para o cigarro, partir para a droga. Por quê? Porque ele vai regredir psiquicamente aquele segundo luto. E já que ele perdeu o que ele amava, ele corre para o vício, porque o vício é um modo de anestesiar os sentidos. Esse luto, ele precisa ser fechado, né? Como é que nós fechamos um luto? Nós fechamos um luto, gente, dentro da ritualística nossa contemporânea, né? Eu costumo dizer nas minhas videoaulas sobre luto que nós somos seres ritualísticos. Nós nascemos em uma cultura ritualística, tudo nosso é ritual. A criança nasce, né? Eu não sei como é que é aí em Curitiba, mas aqui no Nordeste, nas regiões mais do interior, quando a criança nasce, a mãe faz o chamado xarope. O que é o xarope? É uma bebida com cachaça, bota folhas dentro, e quando as visitas chegam, ela dá essa bebida para os visitantes. Então as pessoas bebem, né, no nascimento da criança. Vou para casa de fulana porque a criança nasceu, vai ter xarope. E aliás, é uma cachaça muito boa. Quando a criança, sendo cristã, ela está no seu primeiro mês de vida, possivelmente ela vai ser levada à igreja para ser apresentada na igreja, né, como Cristo foi apresentado, né? Então ele vai ser apresentado no altar, dizendo: Senhor, está aqui meu filho, eu apresento ao Senhor. Isso é ritual, gente. A menina, quando chegava aos 15 anos, e ela então entrava na sua fase de mocinha, a sociedade apresentava essa menina, e ao apresentar essa menina, dizia: minha filha é uma moça, e já podia até casar, tá? Porque nesse período a menina já estava pronta, apta para casar. Hoje já quase não se casa aos 15 anos de idade. Mas isso era uma coisa comum. E a festa de debutantes, apesar de hoje, repito, não casarem mais meninas de 15 anos, porque até o próprio Código Civil já não aceita mais isso, mas a festa de debutante é resquício ainda desse ritual de apresentação da então menina, agora moça, para a sociedade. E a pessoa casa, então, vamos supor, com 18, 19, 20 anos. O casamento é o quê? É um ritual também. Na morte não é diferente. Na morte existe um ritual fúnebre, que é a oportunidade que os familiares têm para poder se despedir daquela pessoa que lhe era cara, lhe era importante. Então eles fazem o quê? No interior, vou me valer aqui da cultura minha, da região Nordeste, no interior se vai beber o morto. Como assim? Às vezes se vai, principalmente na zona rural, vai na casa de comadre, de compadre, lá vai ter uma cachaça, o corpo está estendido no meio da sala e você vai beber morto. Você vai beber cachaça durante a noite enquanto o corpo está estendido, né? Nas cidades já não se tem o beber morto. Na cidade o que se tem é muito mais um momento onde você faz uma comida para receber as pessoas que estão vindo, porque vem de longe às vezes, né? Você faz uma comida, você faz um café, você recepciona essas pessoas que vêm de longe para velar o corpo durante a noite. Mas isso tudo faz parte de um ritual. Tá? Velar o corpo durante a noite é uma coisa que acontece. Hoje existem muitos lugares já prontos, né?
casas funerárias já pronta para velar o corpo do falecido. Mas, em cidades do interior, ainda se tem o costume de velar em casa. Quando você leva o corpo para o lugar de sepultamento, para o campo sagrado, você então tem um outro ritual, que é o de sepultar ali, com todos ao redor. Às vezes se faz orações, se canta, né, faz preces. Tudo isso, gente, faz parte da nossa ritualística para entender esse processo de fechamento desse luto. A dor, ela é uma só. A dor, ela é de certo modo igual. A dor da perda é de certo modo igual. No entanto, como cada um vai processar, depende da subjetividade de cada um. Agora, se você não tem a oportunidade de velar o seu morto, isso vai gerar uma lacuna, uma falta, ausência. Poxa, eu não consegui ver o rosto de meu pai, o rosto de minha mãe, não consegui ver o caixão. Falta. E é justamente essa dor que está em evidência hoje com a Covid-19. As pessoas têm um parente, um familiar que adoece, eles levam até o hospital, entregam aos cuidados da equipe médica, vítima de óbito. Então, vamos imaginar que eu levo um tio, entrego à equipe hospitalar, ele vai ficar em isolamento. Se o quadro dele evoluir para óbito, eu receberei um caixão fechado e vou fazer o sepultamento com o caixão fechado com poucos parentes. Poucos. Não é possível levar muita gente, não pode levar muita gente. Então, observe que aí você tem, primeiro, havia a expectativa de que a pessoa retornasse e ela não retorna. Então, já há uma sensação de dor e decepção, porque Deus falhou comigo, né? Essa coisa de eu acreditei que ele poderia voltar e a pessoa não volta. E quando você recebe o seu querido, o seu ente querido, o que você recebe é um caixão fechado. Então você não tem a oportunidade nem mesmo de fazer essa despedida final. Ah, não, Joanildo, mas a pessoa pode, na hora do sepultamento, olhar para o caixão e se despedir. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Há uma dor no luto que é principalmente a dor da ausência. Não é a dor da ausência de quem morreu, é não estar presente na hora da morte. Por exemplo, se você tem um parente e ele adoece e ele está em casa, ou está no hospital e você está acompanhando ele, se ele morrer na sua presença, mas você pegou na mão dele, você sentiu que ele foi acolhido até o último momento, dói. Mas você sente que você fez a sua parte. Você sente que de algum modo você esteve ali e você o acompanhou até sua retornada para a morada eterna. No entanto, se você entrega um parente a um hospital, uma unidade hospitalar, e você recebe apenas um caixão fechado, você não sabe como foi essa partida, como é que foi essa despedida. Você não estava perto, você não viu o último suspiro. Gente, isso também é uma dor dilacerante. Então, não poder acompanhar essa ida é uma dor dilacerante. Eu lembro de uma história, na verdade não é uma história, é um relato de uma amiga minha. Eu trabalhava na Secretaria de Educação do Estado na época, e essa minha amiga perdeu a mãe, né? A mãe faleceu. No entanto, a mãe teve um AVC, então ela estava acamada em casa. E quando a mãe estava já no momento de morte, né? A mãe pegou na mão dessa filha, a filha chorava muito, e a mãe disse: minha filha, não se preocupe, mamãe está voltando para casa. E respirou fundo e se foi. Doeu perder essa mãe? Claro que doeu perder essa mãe. Mas poder estar ao lado dela nessa partida e a mãe poder dizer: minha filha, a sua mãe está voltando para casa, isso consola essa dor. Então, de certo modo, o psiquismo ele recebe essa informação e diz assim: não, eu estava lá. Ela não estava só. Nesse desespero da morte, ela tinha alguém com ela. E as vítimas do Covid-19 não estão passando por isso. Então você tem aquele que morre e não tem o amparo de ninguém. Ah, por sinal, algumas unidades hospitalares, de forma muito humana, têm permitido que alguns pacientes consigam falar por videochamada com a família. É importante isso. Porque pode acontecer dele evoluir a óbito, e se ele conseguiu pelo menos falar com a família sente que de algum modo houve um contato. Tá? Então, nós quanto terapeutas,
Isso terapeuta que não for vítima também de perder um parente, acontece, tá? Muitos terapeutas estão perdendo parentes aí, vítimas da doença também. Então, muitas pessoas que passaram esse processo de pandemia precisarão do recurso terapêutico para fechamento desse luto. Peraí, Joanildo, mas eu sou terapeuta, como é que eu vou fazer para fechar esse luto? Muito simples. Simples, mas não que seja uma coisa banal, não é isso. Simples no sentido de a técnica que se aplica existem duas, digamos assim, que eu mais recomendo. Cadeira vazia ou leito de morte. Cadeira vazia. Quem já viu no meu canal do YouTube já viu que eu faço muita cadeira vazia. É o quê? É pegar o sujeito. Esse é um processo fenomenológico que parte da Gestalt terapia. É existencial fenomenológico, porque existencial depende da minha existência, depende de como eu interajo com o fenômeno. Eu peço à pessoa que olhe para a cadeira e imagine aquele ente querido que de algum modo morreu. E eu peço para ele se conectar à emoção desse ente querido. E ao se conectar com essa emoção, olhar para essa pessoa, eu peço a ele que agora sim ele se despeça. E ele consegue fazer essa despedida. Claro, é um momento de intensa dor, é um momento onde ele vai... Porque, veja bem, ele não viveu presencialmente a despedida. Então, psiquicamente, ele vai imaginar vivenciar isso. E é preciso que essa dor, por mais que ela seja intensa, ela venha para que você consiga reimprimir um aprendizado neural, agora com essa nova experiência, que é o quê? Que é fazendo essa despedida, que é a técnica da cadeira vazia, que é fenomenológica da Gestalt. Um outro modelo que também recomendo que os terapeutas possam fazer é terapia do leito de morte. Como é? Aí você coloca realmente o sujeito em transe. Aí realmente você usa um transe formal, aquele transe de fecha os olhos, você pode partir com o elma se quiser, ou um outro tipo de indução. Leva a pessoa a imaginar o leito onde o seu pai, sua mãe, seu tio, o seu ente querido estava. E ao imaginar esse leito, ele ao lado do leito, ele vai se despedir. Por que é importante fazer isso? Porque é importante fechar o luto. Eu tenho visto nos processos terapêuticos que eu tenho acompanhado muita gente com depressão porque não fechou o luto. Gente que passou... Eu tenho um caso, por exemplo, tem um depoimento no meu canal, que é de uma psicóloga hoje formada, que perdeu uma criança aos 7 para 8 meses de gestação. Ela não viu o bebê, simplesmente pegaram o bebê e sepultaram. Ela não teve a oportunidade de se despedir. Ela passou 8 anos com depressão. E nós fizemos um processo de terapia onde ela se viu, claro, imaginando, com esse bebê nos braços. Foi muito intenso. E ela se despediu do seu bebê. Ela hoje está muito bem. Então, o processo de despedida ele é necessário para fechar esse ciclo e nascer um novo ciclo. Agora, eu estou falando aqui principalmente com terapeutas, é importante que, antes de fazer esse processo de fechamento, você lembre que você tem que fortalecer o ego do seu cliente. Por quê? Porque o ego, ele é o quê? Ele é resultado do id em embate com o superego, correto? Então você tem o superego, que são as forças externas, coercitivas, culturais, e você tem o id, que é puro instinto. E você tem o ego. O ego, naturalmente, ele sofre, porque ele sofre esse embate dessas duas instâncias. Esse ego está fragilizado, porque ele perdeu alguém. E antes de você colocá-lo numa situação de extrema dor, é preciso que você fortaleça esse ego para que ele consiga ser a parte chamada adulto saudável. Joãozinho, do que é a parte adulto saudável? Olha, vamos imaginar um sujeito. Joãozinho procurou terapia, porque Joãozinho está com depressão. Se Joãozinho está com depressão, ele tem uma parte dele que está doente, correto? Correto. Que é a parte que está com depressão. Só que quando Joãozinho procura o terapeuta, Joãozinho reconhece que existe um problema. E se ele reconhece que existe um problema, existe uma parte de Joãozinho que tem consciência do problema. Então, essa é a parte adulto saudável. Ou seja, ele reconhece que parte dele está doente. Então, o que você vai fazer? Você fortalece a parte adulto saudável para que essa parte possa tratar a parte doente. Espera aí, Joanildo, só que tem um problema.
O meu cliente está tão fragilizado que ele não consegue fazer isso sozinho. Acontece. Aí, meus amigos, é a hora que o terapeuta vai ter que se emprestar ao processo e você, terapeuta, será a parte adulto saudável. Você vai assumir a personalidade do seu cliente. Você vai ser aquele que vai dizer, você vai fazer sim, você consegue sim, você pode sim. Quem iria fazer isso seria ele mesmo, só que ele está fragilizado. Já aconteceu, por exemplo, não foi um caso de luto, foi um caso de abuso sexual, mas de uma jovem que eu estava fazendo processo de terapia e ela se viu bebê num berço, né? E uma criança foi nas partes íntimas dela quanto bebê. Isso gerou nela uma memória sinestésica que ela não se permitia ser tocada por homem nenhum. Ela tinha já 33 anos de idade, procurou o processo de terapia, a gente fez a terapia com ela. Quando ela regride e volta ao momento onde ela estava no berço, e uma criança, que ela não sabe dizer quem foi, tocou nas partes íntimas dela, ela simplesmente levantou da poltrona, eu nunca vi aquilo, achei aquela coisa mais louca do mundo. Ela levantou da poltrona, se jogou no chão em posição fetal e disse, não toquem na criança, não toquem na criança. Ela dissociou automaticamente. A dor emocional era tão intensa que ela dissociou, não era não toque em mim, perceba, não toque na criança, ou seja, a criança é uma outra coisa, que não era ela. E ela não se permitia, não toque na criança, a criança é um bebê, não toque na criança. Aí, claro, dentro do processo terapêutico, eu não toquei nela, porque não pode tocar nesse momento de abreação, e eu disse o seguinte, fulana, sente na poltrona novamente. Ela estava ainda em hipnose, em transe, levanta e senta na poltrona. Eu vou e tiro ela do transe. Acorda. Ok. O que está acontecendo? E ela me contou, não, tem um bebê, o bebê está no berço, tem uma criança veio e tocou nas partes íntimas do bebê. Eu disse, é o seguinte, você sabe quem é esse bebê? Ela disse, eu sei. Quem é esse bebê? Sou eu. Pronto. Agora você tem consciência do que aconteceu com você. Só que tem uma questão. Esse bebê precisa de ajuda. E eu não posso ajudar esse bebê. Quem tem que ajudar esse bebê é você. Você tem duas opções. Eu sou muito franco com meus clientes, tá? Você tem duas opções. Volta para casa com o seu problema ou você resolve isso agora. O que você pretende fazer? Ela disse, eu quero resolver isso agora. Eu falei, pronto. Ela entrou em transe novamente, que eu coloquei ela em transe. Vamos lá para resolver esse problema. Ela foi e ajudou o bebê. Por que eu trouxe essa história? Eu trouxe essa história para mostrar para vocês que, às vezes, o sujeito não está pronto para lidar com o processo. Eu poderia ajudá-la insistindo, mas eu preferi, naquele momento, tirá-la do transe, fortalecer o ego dela e levá-la novamente ao transe para aí sim ela tratar aquela demanda. Que poderia ter sido luto, mas não era. É importante que o terapeuta tenha essa capacidade de entender. Meu cliente suporta passar pela dor, ele precisa de um amparo meu, ou eu preciso fortalecer esse ego primeiro. Então, o luto, ele é parte da nossa existência, não há como fugir do luto, né? O luto é parte da nossa existência. Estamos vivenciando um momento onde as dores estão aí, as pessoas estão sendo enlutadas dia e noite em função do Covid-19, e serão muitas pessoas que procurarão o processo terapêutico por depressão, por síndrome do pânico. Por sinal, um relato que aconteceu também com a cliente minha, síndrome do pânico. O nome dela é Salete, não tem nenhum problema, porque o depoimento dela está no meu canal também. Ela passou 3 anos em depressão, sendo atendida pelo CAPS, medicação, nada resolvia. Um dia, ela me procura e falou, Joanildo, eu preciso passar por uma sessão de terapia. Por quê? Olha, eu sou cabeleireira, se eu tomo a medicação, eu fico lerda, jogada na cama em casa. Se eu não tomo medicação, eu entro em pânico, eu não estou conseguindo trabalhar. E eu tenho 3 filhos para criar. Então, tudo bem, vamos fazer o processo. Fiz o processo de terapia. O que é que nós encontramos? Ela foi criada pelos avós, que eram muito velhos. O avô dela morreu, como a avó dela já era uma pessoa de muita idade, morreu 1 mês depois. Quando a avó morreu e o avô morreu, a mãe que estava com câncer perdeu o pai e a mãe. A mãe dela, então, morreu mais ou menos 3, 4 meses depois. Ela, essa minha cliente, perdeu 3 familiares no período de menos de 1 ano. O emocional dela pensou o quê? Interessante, como a nossa mente ela cria associações. Tá?
A mente dela pensou o seguinte: vovô morreu, vovó morreu, mamãe morreu. Quem é o próximo? Eu. Ela automaticamente criou a ideia de que ela seria a próxima a morrer. Então, ela criou síndrome do pânico a partir daí. E o que foi que eu fiz no processo de terapia? Muito simples. Ela tinha que se despedir de vovô, de vovó e de mamãe. E em cada uma dessas despedidas, esse ente querido reforçava o ego dela, dizendo: olha, você tem filhos, você tem que criar seus filhos e você não pode se deixar vencer pelo medo. Nós confiamos em você, você tem potencial. Então, eu fiz isso com o avô, fiz isso com a avó e fiz isso com a mãe, fortalecendo o ego dela. Observe como um luto não tratado pode gerar síndrome do pânico, ansiedade, depressão e tantos outros problemas. As doenças psicossomáticas nada mais são do que doenças que a mente não consegue suportar a carga emocional e acaba, então, desencadeando o processo físico. Então, luto, gente, é uma coisa muito séria, justamente porque nós precisamos fechar esse processo, que, como eu disse, é ritualístico, e em função desse momento que estamos vivendo, está sendo retirado de nós a oportunidade de fechar esse ritual. Essa oportunidade sendo retirada, a dor surge, e se nós não soubermos lidar com essa dor, ela vai desencadear um sofrimento psíquico. Eu estou aberto aqui a qualquer dúvida, caso queiram fazer. Tem alguma pergunta, caso queiram. Joanildo, incrível você falar sobre isso, porque eu sou enfermeiro também, né? Eu sou enfermeiro além de terapeuta. Eu trabalho na área dos Covids, né? Então, até agora eu estou um tempo afastado, até por causa de alguns sintomas. Acredito que não seja Covid, mas vou tirar resguardo. E essa questão do luto é muito interessante, né? Porque a gente vê que está de frente ali, muitos familiares, eles, no nosso hospital, a rotina está sendo, o médico liga, tem um boletim diário, ou seja, o médico liga para o familiar, passando as informações e tudo mais. E quando o paciente já está em estado paliativo, que é aquele estado que o paciente não tem mais o que fazer, que ele entra nos cuidados só para conforto, o médico autoriza a entrada dos familiares para poder fazer essa despedida. Na verdade, o médico chama todo mundo, eles acabam falando, 1 ou 2, a gente acaba com cuidado, com cautela, liberando até 10 pessoas, uma de cada vez, com toda a paramentação. E o que a gente tem observado é o quê? Esse processo de vivência do luto, ele é muito particular de cada um. Então, tem gente que quer chegar e abraçar, e a gente fala, não, gente, não pode, não tem como. Então, a gente até tem que ser um pouquinho meio ríspido, porque segurar o paciente até pela precaução dos outros membros da família, precaução dele. E algumas vezes, esses pacientes saem, né? O corpo acaba indo a óbito, acaba muitas vezes na madrugada, não dá tempo do familiar chegar. E é igual você falou, eles vão para o saco preto, que a gente chama, vão para o saco preto, é identificado como Covid, funerária pega, leva esse corpo e o caixão é fechado. E quando esses familiares chegam para a gente, o desespero deles para acabar reconhecendo é uma coisa assim que eu não faço parte, literalmente, do setor de óbitos, né? Então, a gente não tem direto esse contato, mas a gente acaba vendo e conversando com alguns familiares. E teria que ser um preparo maior para atender as vítimas, os familiares desses pacientes. Porque você vê que falta alguma coisa que parece que arranca um pedaço dele e que ele não consegue, muitas vezes, por mais que ele saiba, que ele tenha a noção de que o paciente, que o familiar pode ir a óbito, ele não consegue, na hora ali, como posso dizer, raciocinar e parece que alguma coisa foi tirada dele à força e é muito horrível, né? É uma energia muito pesada, é uma energia muito densa. E não só em casos de Covid, você vê isso muitas vezes quando o familiar que é idoso, como eu trabalho no hospital de idoso, o familiar vem a óbito e o parente é de uma região distante e ele não consegue chegar. Então ele chega no hospital, às vezes o corpo já até foi velado, ele chega desesperado no hospital perguntando. Ele, não, mas eu quero ver ele. Assim, ele já foi para a funerária, tudo mais. Ele mesmo sabendo, muitas vezes ele vai. Eu acho isso muito incrível. Porque ele vai com a esperança de, tipo, putz, será que é mesmo? Será que é real? Será que é uma ficha? Eu vou lá no hospital ver se ele está lá. Então é uma coisa muito que tem que ser trabalhada, né?
Sim, nesse processo de terapia é fantástico o papel do terapeuta. Você conseguir ajudar o sujeito a fechar esse processo é fantástico. Então, assim, eu me sinto muito grato de poder ajudar as pessoas nesse processo de terapia. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da energia. Quando você falou assim, é muito pesado. Um outro tema que eu acho muito interessante, não tem a ver com luto especificamente, mas indiretamente acaba sendo, nós terapeutas, né? Tem terapeutas, por exemplo, que trabalham muito na linha energética, tá? Eu não sei, alguns são mais agnósticos, né? Alguns acreditam apenas que hipnose é apenas cognitivo, fechou os olhos, faz o processo e vai embora. Mas tem terapeutas que já são mais abertos a outras linhas. Acredito também na questão do reiki, acredito também na questão da barra de Axis, acredito no processo de troca de carga energética. Eu acredito no campo morfogenético, tá? Ou seja, na hora que eu estou fazendo ali o processo de terapia, querendo ou não, eu estou vivenciando aquela dor não é só do meu cliente, ela se torna minha também, porque eu faço o personagem, digamos assim, né? Vamos imaginar que ele perdeu o pai, eu vou representar esse pai para que ele consiga ver o fechamento desse luto. Então, naquele momento eu digo, ó, você está ouvindo a voz do seu pai. Isso me submete a uma carga de energia também muito intensa e pesada. E aí é onde eu faço uma observação a quem é terapeuta. Eu estou dizendo isso por experiência pessoal. Cuidado. Como assim cuidado? Quando nós estamos no set terapêutico, quando nós estamos na clínica, estamos no consultório atendendo um cliente, principalmente no caso de luto, principalmente no caso de abuso sexual, que são os casos mais intensos, e você vai trabalhar isso em terapia, essa energia que o sujeito chega, ela toca em você. Essa energia também te machuca, essa energia também te fere. E você tem que ter seus mecanismos de proteção. Como, Joanildo? Não sei. Cada um dentro da sua crença. Alguns preparam o ambiente, preparam a egrégora que está ali, que vai ajudá-lo. Outros fazem limpeza mesmo de passe, tem uns que fazem assim. Tem outros que repõem suas energias depois com banhos mesmo, de descarrego. Eu não sei, cada um tem seu jeito. No entanto, eu só digo para vocês, cuidado. Eu já fiz processo de terapia, um caso de luto, por exemplo, lá no início, tem um tempinho já isso, que foi numa garota que estava 3, 4 anos de depressão, porque ela perdeu o marido dias depois do parto, né? Ela ganhou neném e o marido foi fazer trilha, bateu a moto, morreu, e ela perdeu esse marido dias depois que ela tinha ganhado o neném. Então ela entrou numa depressão pós-parto pesada, 3, 4 anos nessa vida. Lá vai eu fazer essa terapia com ela, demorei 3 horas em terapia, fiz o papel do marido para que ela pudesse se despedir desse luto. Eu vou ser sincero com vocês. Eu saí por volta de 11h30 da clínica, fui para casa, deitei na minha cama e só saí da cama às 6 da noite. Arrasado. Arrasado. Eu estava sem energia. Se você não quer crer em nada sobrenatural, não tem problema. É uma questão pessoal de cada um. Mas nós mexemos com coisas muito intensas e muito profundas. Uma vez, um psicólogo amigo meu, reikiano, ele é aqui de Salvador, e também constelador familiar, ele disse, Joanildo, quando você fizer um processo de terapia como esse que eu estou vendo, se proteja. Como assim? Ele dizia, você percebeu que os padres, quando falam, eles colocam a mão aqui nessa região do ventre, ele está protegendo o chakra. Você sabia que quando você termina o processo de terapia, faça uma limpeza. Isso não faz mal, não. É só para que você não leve para casa, não leve para a sua família energias que não são suas. Então, é apenas um cuidado, não quero ser místico aqui, só estou dizendo apenas que, como nós mexemos com carga emocional muito intensa, não é intensa apenas para o cliente, é intensa para nós também, ok? Sim, sim, com certeza. Você falou sobre constelação familiar, né? Eu também sou constelador e eu percebo que quando a gente abre campo de constelação, cara, vem coisa e tem que se proteger. Eu normalmente não tenho problema em falar nenhum. Eu além de como proteger, eu consagro a ayahuasca, que eu acho que é uma coisa que limpa bastante, que me ajuda.
que o povo diz que é o vinho dos mortos, então, querendo ou não, a gente se conecta muito, então a gente acaba abrindo muito isso, né? Não existe uma coisa mística e não mística ao mesmo tempo, mas é interessante essa questão que você falou de proteger os chakras, né? É uma coisa que muita gente... Nossa, uma coisa tão simples. Você só colocar a mão aqui, né? E pronto. E acaba ajudando, dando uma ajuda, porque é esse negócio. Quando você acaba um processo que ele pesa, você literalmente morre, né? Energeticamente. Você vai para a cama, esquece. Não tem como levantar. Você não consegue levantar. Já aconteceu comigo. E pense esse terapeuta que vai atender 3, 4 pessoas num dia. Pesado, pesado. Joanil, eu quero ver se alguém mais tem perguntas, se tem mais alguém com dúvidas. Joanil, eu sou professor de Pilates e de musculação, e até mesmo eu, quando lido com alunos que têm dor e desconforto, eu sinto esse peso também. É praticamente a mesma coisa. É interessante, por exemplo, no meu canal, vocês vão ver muito a terapia do luto, tem muitas terapias de luto. Vocês vão perceber que eu faço, às vezes, um personagem, né? É praticamente uma constelação aquilo ali, né? Não tem o formato todo de uma constelação, mas eu vivencio o personagem, né? Você perdeu quem? Seu pai? Tá bom, ouça aqui a voz do seu pai. Eu estou entrando naquele momento no campo morfogenético do pai. Eu estou entrando no campo energético do pai. Ok, mas quando termina essa terapia, o que é que eu levo? Né? É importante que a gente tenha essa consciência. Gente, existem coisas nesse mundo que nós não dominamos ainda. Nós não sabemos o que é. Aí, o mundo é uma coisa muito grande. O que nós conhecemos é uma gota. O que não conhecemos é um oceano. Então, eu só digo a quem é terapeuta, quem lida com casos pesados de terapia, que se você for trabalhar com ansiedade, não. Você faz um exercício de PNL e você ajuda o sujeito. Você vai trabalhar com uma fobia, você faz um exercício de PNL aí, você resolve. Agora, se você for trabalhar com depressão, síndrome do pânico, luto, abuso sexual, esteja pronto, sim, para se proteger. Porque nós também precisamos repor nossas energias. Nós também precisamos passar por terapia. Tá? Ou seja, o processo de terapia não é só para o meu cliente. De vez em quando, nós também precisamos passar por um processo para tirar aquilo que, querendo ou não, fica em nós. Quantas vezes nós levamos para nós as dores do nosso cliente, né? Teve um caso, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, tá? E eu fiz um atendimento de uma jovem que foi minha aluna, porque eu fui professor de ensino fundamental, né? Ela foi minha aluna por 2, quase 3 anos. E um dia ela estava com depressão e a pessoa pediu que eu fizesse terapia com ela, fiz terapia com ela foi no consultório e tal. E lá, conversando com ela, ela disse, estou com vontade de me matar, a casa aqui é bem pesado, vou fazer terapia. Quando eu faço terapia, ela relatou em transe que o pai dela entrou no quarto dela quando ela tinha 5 anos de idade e a abusou. Gente, quando ela relata aquilo, e você sabe que numa terapia com transe hipnótico, a pessoa descreve aquilo, né? Claro, não pedi para descrever o abuso, mas ela descreve a cena do pai chegando e ela dizendo, você não pode, você não você. Quer dizer, ela estava espantada porque foi o pai que fez aquilo. E como eu fui professor dela, e agora eu estava acompanhando aquele processo, gente, eu cheguei em casa arrasado. Porque eu pensei, gente, eu sou o pai. Como é que um pai fez isso? Veja, querendo ou não, essas demandas do seu cliente, elas podem se conectar com questões suas. Por quê? Porque você pode ter filhos em casa, você pode ter experiências, por exemplo, quando eu trato luto e a morte de pai, eu pego emprestado, digamos assim, a minha dor. Como assim? Eu perdi meu pai foi vítima de derrame de pleura, né? E eu tive a oportunidade de me despedir do meu pai um dia antes dele falecer. Então, na hora que eu vou fazer o processo de terapia e é um luto em função de um pai ou uma mãe, o que é que eu faço? Eu volto àquela cena, eu trago à minha mente aquela cena. Para quê? Para que eu consiga dar aquele momento que é do cliente a carga emocional que ela requer. Na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental de Terceira Onda, existe uma técnica, que não é bem uma técnica, mas uma linha teórica chamada FAP, Psicoterapia Analítica Funcional. E a FAP diz justamente isso, para você se desvelar. É como se você fosse dizer assim, Joãozinho é o terapeuta, Pedro é o terapeutizado. Para João fazer terapia em Pedro, João vai ter que dizer quem é João. Então, por exemplo, Pedro
perdeu a mãe. Se João não perdeu a mãe, Pedro não vai se conectar com João. Porque João vai fazer uma terapia mecânica. Ele não tem emoção para mostrar, ele não tem emoção para dar. Então, o que é que João tem que fazer? Quem foi que eu perdi? Aí eu perdi minha irmã, perdi minha tia. Traga essa carga emocional. Claro, você tem que ter domínio dessa carga emocional. E você se conecta agora com o emocional do seu cliente. Ou seja, eu tive uma professora de psicanálise que ela dizia o seguinte: no processo de terapia você tem a subjetividade do seu cliente, você tem a sua subjetividade, e quando essas duas subjetividades se encontram, é necessário surgir uma intersubjetividade, ou seja, é necessário que surja um terceiro ali, que é, na verdade, vocês dois juntos. Tá? Então, eu não vou falar da dor de Pedro, eu vou falar da dor que é igual entre nós. Ao fazer isso, Pedro se conecta comigo, ele sabe que é sincero. E é isso que faz Pedro se abrir, entende? Mas isso tem que ter um manejo muito bom, isso tem que ter muita habilidade, porque você vai estar mexendo nas suas feridas também, tá? Então tenha sabedoria. Isso é interessante porque eu faço parte de um grupo que está fazendo um curso de hipnose agora, e muita gente naquele grupo, são, sei lá, 200 pessoas, quer se tornar hipnoterapeuta agora. Isso é importante porque cada um vai trazer uma carga para as suas terapias. Às vezes Sim, o Joanildo não consegue ajudar alguém e eu consigo. Porque eu tenho essa carga, eu tenho essa experiência, coisa que o Joanildo não tem. sim, sim. Eu acho que ficou bem claro. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Tem mais alguém que tem mais alguma pergunta para o Joanildo a respeito à questão do óbito? Eu fiz essa pergunta aqui no chat, que esse processo é o remediador, né? E para quem não tem familiares doentes, ou quem está com familiares doentes, como é que a gente faz para prevenir? Como é que a gente faz para falar, para conversar, para passar para essa pessoa, para ela não passar por esse processo de se sentir incompleto no luto? Olha, quem não tem um familiar doente, ou, aliás, vamos imaginar que a pessoa está com um familiar doente. Tem pessoas que vivenciam um luto antecipado. Né? Em função da própria ansiedade, ele pode projetar que vai acontecer o óbito e ele começar a viver um luto que não existiu ainda. Ele pode começar a sentir essa dor antecipada. Aí eu recomendo que se faça uma projeção para o futuro, né? Um processo de projeção, onde ele consegue ver seu ente querido saindo do hospital. Né? Assim você consegue criar, porque o cérebro da gente ele não identifica o que é real do que é imaginário. Né? Então, se ele consegue imaginar a pessoa saindo do hospital, sendo recepcionada com toda a família, então você consegue dar a ele essa perspectiva de esperança. E isso faz ele, digamos assim, subjugar essa dor. Né? Agora, mesmo quem passa pelo processo do Covid, por exemplo, e não vai a óbito e se recupera, também precisará de processo terapêutico. Porque ele pode começar a criar na cabeça dele a ideia de que ele pode morrer a qualquer momento, porque ele ficou sem ar no hospital, ele adoeceu, não foi. Então ele pode criar essa expectativa, né, de que pode ser que eu acabe morrendo. Então ele também precisa do processo de terapia, tá? Porque querendo ou não, gente, você ligar um jornal à noite, por exemplo, né? E você vê que 60 mil pessoas morreram e você, por exemplo, adoece, você já espera ser o 60.1, né? Então esse medo de estar nos números também tem que ser trabalhado, né? Primeiro, é de uma expectativa, de uma ansiedade que nasce. E uma projeção para o futuro, ou seja, fazer essa projeção imaginária, que ele se veja se recuperando e bem, é uma forma de se usar. Uma das coisas que eu gosto muito de utilizar no processo de terapia, independente de qual tipo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não importa qual, é familiar. Como assim? Se a pessoa tem vamos imaginar, a pessoa está num processo de depressão, e ele está fraco, o ego dele está fragilizado. Ok, mas ele tem um filho pequeno. Eu uso a ideia do filho para dar força para ele, entende? Por exemplo, eu vou fortalecer esse ego para ajudá-lo a superar, mas eu digo, olha, seu filho precisa de você. Imagine seu filho aqui, ele está te dando força, entende? Eu puxo alguém que tenha laços afetivos com essa pessoa, a fim de fortalecer o processo terapêutico. Porque a pessoa pode precisar disso. Quando você fizer uma projeção dessa para o futuro, uma ponte para o futuro, é importante que você puxe essa ponte, mas com alguém lá na frente. Quem é?
é um filho que ainda está em fase escolar, então imagine esse filho se formando. Minha filha que está noiva, veja essa filha casando, entende? Ou seja, essa ponte para o futuro é necessário que você tenha algo que emocionalmente estimule essa pessoa. Porque só projeção para o futuro pode não resolver. Então, é importante que tenha algo que me dê motivação para sair dali. Na PNL, por exemplo, nos níveis neurológicos de Diltz, ele vai falar sobre a missão. A missão não é o último nível? Então, dê ao sujeito uma missão. Ele precisa de uma missão. Aliás, o depressivo, se tem uma coisa que ele não tem, é missão. O depressivo perdeu o objetivo. Você tem que dar um objetivo para ele. Nem que seja imaginário. Perfeito, perfeito. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Interessante a colocação do nosso amigo, né? Ele mandou aqui no chat também. Ele mandou 2 perguntas. Quem que é que está falando? Está entrando aqui como você, Josepe, isso. Aqui. Uma boa forma também seria assistir depoimentos de pessoas que perderam alguém, assistir. Assim, nos carregamos com ajuda também, né? Ajuda bastante. Neurônio espelho explica sentimos a dor do cliente. E nosso sistema nervoso necessita de tempo para recuperar. O luto é muito tempo, né, Jonildo? Tem que dar o tempo, a pessoa tem que viver o luto. A gente que é constelador, não sei se você constela também, a gente vê muito que muitos processos de libertação mesmo, de ordem de sistema, se dá quando a pessoa reconhece. Muitas vezes a pessoa não conseguiu ir para o velório, ou sente a dor, mas eu já tive parentes que faleceram, que eu não pude ir, e eram muito próximos de mim. Teve a dor, teve. Mas aí depois passou, foi, uma constelação abriu e tava lá, entendeu? Então, é uma coisa que ou você honra, se você não honrar, você vai acabar tendo aí uma compensação, né? Um emaranhamento. E vale a pena dizer o seguinte: eu perdi vamos imaginar que a pessoa era casada, né? Perdi meu esposo de 18 anos de casamento, perdi meu esposo semana passada. Eu tô mal, preciso fazer terapia. Não é assim. Tem uma semana que aconteceu isso, né? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda 3 meses para a superação de um luto. Né? Ou seja, em 3 meses é necessário você superar esse luto. Claro que quem sou eu para dizer quanto tempo você precisa para superar a perda de uma mãe, de um pai, de um filho? Não sou eu que vou dizer isso. Mas, se você já tem 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano e você não conseguiu superar isso, então é necessário procurar apoio, sim. Tranquilo. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém tem uma questão para abordar? Cheguei agora para vir saber dessa live aí nesse momento. Sou Francisco de Assis. Queria saber que hora começou ou se começou agora. Ô Francisco, então, a gente já está quase encerrando a nossa live. Né? Vai ficar gravado, tá? Agora. Ótimo. É um fato interessante essa questão de você aceitar ou não aceitar a morte, né? Eu, por ser uma pessoa assim que sou espírita, né? Não tomo a morte como uma causa no qual deixa a pessoa abalada. Quer dizer, eu não fico abalado. Eu sinto a falta da pessoa, mas sei que ela está partindo para outra vida, para outra interação, entendeu? É uma coisa meio complicada falar de morte e é uma coisa meio, para muitos morrer, é uma coisa que deixa a pessoa totalmente abalada, fora de sério, né? Fora do comum. Já peguei no fim, mas eu já sei mais ou menos o conteúdo da história, né? Era bom que eu tivesse participado, porque aí eu ia ver muito. Gosto Francisco, de ver. mas vai ficar gravado esse material, tá? Você vai poder assistir depois, caso queira. Beleza, ótimo, vou assistir mesmo. Ótimo, legal, João. Muito bom. Gente, então, em nome da ABH, da Associação Brasileira de Hipnose, eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Joanildo por desprender esse tempo para a gente, de passar esse tema, que é um tema tão importante, principalmente nessa hora que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, onde tem muita gente nesse processo de luto, não só no processo de luto, de morte física, morte familiar, mas tem muita gente morrendo espiritualmente, morrendo profissionalmente, e é a coisa mais importante, né? Isso acho que tem até uma outra live, né, Janildo? Para a gente falar sobre o processo da nossa própria morte. A gente precisa, muitas vezes, morrer para poder ressurgir para o mundo e ver as coisas de uma maneira diferente, né?
essa questão que nosso colega colocou até da morte, eu acho que dá um bom tema da live também. Eu vou propor aqui para os nossos colegas da BH, para a gente abordar esses temas. Esse tema foi sugerido, o Roberto, até eu conversei bastante com o Roberto sobre isso, foi sugerido por esse momento que a gente está passando, pela necessidade dos terapeutas estarem enfrentando essa demanda de ter muitos familiares, muitos pacientes procurando um sentido, procurando superar óbitos familiares, porque é uma coisa muito abrupta, né? Muita gente... toda a questão de medo, toda a questão de... Enfim, né? Não vamos entrar nesse debate agora, mas eu queria agradecer de coração imensamente, agradecer a presença de todo mundo e deixar a palavra final para você e agradecer mais uma vez e é isso. Meu querido, agradeço o convite, estou à disposição para ajudar, para tirar dúvidas. Quem quiser conhecer nosso canal, nós temos um canal no YouTube, que é Joanildo Silva 1, tá? Joanildo Silva, bota lá, Joanildo Silva no YouTube, você vai nos achar. Tem vários processos de terapia. Você que é terapeuta pode encontrar lá, quem sabe, algum processo de terapia que possa te ajudar, te dar um norte, uma ideia de como você trabalhar uma demanda no seu consultório. Nós temos nosso canal também no Facebook, né, que é Joanildo Silva, lá, pode procurar no Facebook, Instagram Joanildo Silva 2, né? Então a gente está sempre à disposição. Tem o nosso site, superhipnose.com, fazemos cursos, viajamos pelo Brasil, dando formação para terapeutas de modo geral. Quem sabe um dia estaremos aí na sua cidade, batendo papo com você, conversando, comendo uma pizza e trocando experiências. Gente, estamos nesse momento, nesse mundo, vivenciando uma experiência única e nós temos que aprender com esse momento. Esse é um momento também de fortalecimento de nossas almas. É um momento também de evoluir quanto ser humano, tá? De nos tornar mais humanos, mais empáticos. E você que é terapeuta, por exemplo, é importante que você tenha essa capacidade de sentir empatia independente de quem seja. E aprenda, mais do que nunca, a ser um ser humano que olha o outro na sua demanda. Olha o outro quanto um ser humano que precisa de seu apoio, de sua ajuda. Então, você entrou numa missão que é muito digna, muito honrada, e parabéns. E obrigado por estar caminhando conosco nessa jornada, tá? Nossa, gente, pelo amor de Deus, me avisem que eu não posso perder. Pelo visto, eu perdi algo muito, mas muito bom mesmo hoje, hein? Isso aí, Já segue tô até triste Utilizar já. nos grupos, tá? Essa live. Segue o perfil da Ok. Associação Brasileira, que vai estar lá, essa live. Vou salvar também, se o Joanildo me permitir, vou colocar no meu perfil também. Tá? Então, vai estar no perfil da BH, vai estar no meu perfil, Fabrício.Assone, vai estar no perfil do Joanildo, vai estar no canal do Joanildo, vai estar no meu canal. Então, gente, vai estar essa live. Vamos disponibilizar para o pessoal. Beleza? Beleza. Gratidão, tudo de bom, Deus abençoe cada um. Espero que tenha sido um ótimo aprendizado e a gente vai se falando por aí. Gratidão a todos, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite.